Pai Santo e Bendito, pedimos que o Senhor, como sempre fez, continue derramando do Teu poder na vida do Teu servo e sobre nós, a igreja. Que o Senhor o use nessa noite como instrumento, Senhor Deus, refinado, para trazer, Senhor Deus, uma mensagem do Teu trono. E que essa mensagem, Senhor, ela venha ao encontro da igreja. E nos abençoe, Senhor Deus, e que nós possamos, Senhor, colocá-la em prática, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Irmãos, podem assentar-se. Peço que você, ao se assentar também, já fique com a sua Bíblia aberta, por gentileza. Livro de Êxodo, capítulo 14. Foi o texto que nós vamos abordar nesta noite. Êxodo, capítulo 14. Nós vamos abordar dos versículos 10 até o versículo 16. Uma passagem bastante conhecida, mas que nós, de tempos em tempos, precisamos voltar a ela para nos lembrar dos grandes feitos do Senhor. E uma geração contará a outra geração dos grandes feitos do Senhor. E assim nós vamos sendo revelados aquilo que Deus fez, aquilo que Deus faz, e que certamente, se Ele fez, se Ele faz, Ele continuará a fazer nas nossas vidas. E eu quero, a palavra nessa noite, é uma palavra de ânimo, de incentivo para todos nós, e o tema é justamente esse: siga em frente, atravesse o mar. Diga para o seu irmão, para a sua irmã: siga em frente, prossiga, não pare, avance, atravesse o mar. Não fique desanimado e parado. Meus irmãos, quero fazer uma breve contextualização e em seguida nós trataremos de dois tópicos, em que no primeiro tópico nós vamos tratar e falar de quatro tipos de pessoas que reagem de quatro tipos e maneiras diferentes diante de um cenário de adversidade. E nós vamos ver num segundo momento, nós vamos ver qual é a palavra de Deus para essas quatro tipos de pessoas. Provavelmente você pode estar enquadrado em alguma dessas personalidades, algum tipo dessas atitudes que nesta noite nós vamos abordar. Moisés estava entre um desses grupos. Talvez você se encontre em algum desses grupos. Nós aqui nesta noite queremos dizer e vamos declarar para esses quatro grupos de pessoas que vemos aqui em Êxodo capítulo 14, para todas elas Deus diz: siga em frente. Se você se identificar com alguma dessas características ou atitudes, a palavra do Senhor para nós é: siga em frente. Se você for um desses quatro, você vai dizer para o seu irmão: me ajuda a pregar. Você não vai esquecer: siga em frente. Se você se olhar e hoje você não se encontra nesse estado, mas amanhã você se encaixa em alguma dessas quatro maneiras, você vai olhar para o espelho e vai dizer para você mesmo: keep walking. O pastor Jacó foi internacional aqui. Não pare, continue caminhando. Irmãos, aqui neste cenário do capítulo 14, o povo de Israel está sendo tirado com o braço forte do Senhor. O povo de Israel está sendo tirado da escravidão do Egito. Israel passou ali 430 anos, 400 anos aprisionado, e o Senhor então decide, com o braço forte, desafiando a maior potência daquela época, desafiando o Egito, desmoralizando os deuses do Egito com as 10 pragas. As 10 pragas que foram derramadas sobre o Egito são, na verdade, uma forma de Deus zombar dos deuses egípcios. Cada uma daquelas pragas estava destronando uma divindade egípcia. E assim Deus fez e tirou aquele povo, e levou e conduziu o seu povo. Aqui no capítulo 14 é estritamente depois de uma semana do povo saindo do Egito, depois da última praga, a praga do anjo da morte. E aqui é justamente no período da Páscoa.
aqui se inaugura a festa da Páscoa, que é a celebração da libertação do povo da sua escravidão do Egito. E o povo está indo em direção a uma promessa, está indo no primeiro dia da celebração da Páscoa, passando-se uma semana, chega num ambiente, num local completamente inóspito, um local completamente aos olhos naturais. Quem era estrategista, quem fosse um general de guerra, jamais levaria um exército, um povo para aquela região para onde eles estavam. De um lado tinham as montanhas, chamadas Pi-Airote. Do outro lado, da frente, tinha o mar. E pela parte de trás, do outro lado, tinha outra região montanhosa. Então não tinha como escapar nem pela esquerda, nem pela direita. À frente tinha o mar. E a única rota de escape era justamente o caminho por onde o exército do Faraó estava vindo, encurralando o povo. Mas como cantamos no segundo hino, haverá, ouça a voz de Deus, haverá escape e livramento, de onde nós menos esperamos, há livramento e há escape do Senhor. E é neste cenário, o povo estava num cenário de impossibilidade, num ambiente impossível, não tem como ir para frente, não tem como ir para o lado, não tem como ir para a esquerda, não tem como voltar para trás. É um cenário em que o povo de Israel se encontra completamente incapacitado, temendo pela sua realidade, olhando aos olhos naturais, sem nenhuma alternativa. Mas a palavra do Senhor é: siga em frente, não pare, vá em direção à palavra do Senhor. E neste cenário, Deus tira o seu povo com um propósito. Deus tira de lá, e a palavra de Moisés para o faraó é justamente isso: Faraó, deixe o meu povo ir para prestar culto de adoração a Deus no deserto. Por que eu estou pregando hoje? Porque eu tenho contado essa história todo dia de noite para minha filha dormir. E aí eu vou falar essa palavra para a igreja, porque quando eu olhei para ela aqui, porque eu falo, por que Deus tirou o povo? Para tirar o povo, para levar o povo de Deus para o deserto, prestar culto de adoração ao Senhor. Deus nos tira da escravidão para um propósito. Ele não nos livra de algo e nos deixa ao léu, a uma vida sem propósito algum. Ele tira da escravidão com uma razão: prestar culto de adoração a Deus no deserto. É para isso que Ele nos tira. Ele nos chama e nos liberta da escravidão, dos vícios, do pecado, dos costumes malignos deste mundo. Ele nos tira do sistema deste mundo. Não é apenas para ficarmos aqui reunidos, bonitinhos, cheirosinhos, perfumados, para aqui ficarmos aqui olhando domingo após domingo. Ele nos tira para um propósito: prestar culto de adoração a Deus no deserto. E é lá no deserto que você vai passar prova, luta, tribulação, dificuldade, escassez. Mas é no deserto que você vai ver maná, é no deserto que você vai ver rocha brotando água, é no deserto que você vai ter sombra, é no deserto que você tem fogo para te aquecer, é no deserto que o anjo do Senhor vai à sua frente para te guardar e te livrar, é no deserto que você vê milagres e prodígios, porque é no deserto que Ele quer te ver louvando e adorando, prestando culto ao Senhor no deserto. À primeira vista, o Senhor parece que está insensível com este povo. No capítulo 13 vai dizer que o Senhor tira Israel do Egito e os conduz pelo caminho do deserto. A rota para chegar à terra prometida tinha uma outra rota alternativa mais fácil, pavimentada, tranquila, que o povo chegaria em 40 dias, mais ou menos. Caminhando devagar, como era uma multidão, vamos botar aí uns 2 meses, estava lá chegando. Mas Deus decide pegar o seu povo e levar pela rota do deserto. Porque, como está em Deuteronômio capítulo 8, eu te levei para o deserto, para te provar, para te humilhar, para ver o que estava no teu coração, para saber se você guardaria ou não os meus mandamentos. O Senhor decide levar o seu povo, aparentemente um Deus insensível, povo que passou 400 anos preso, fraco, não sabem lutar, não sabem o que é viver em liberdade, estão perdidos. Faça aqui uma analogia, uma comparação. Não sei se você já teve a oportunidade de ver um cachorro de raça na rua,
e um cachorro vira-lata na rua. Teve a oportunidade de ver? O cachorro vira-lata na rua, sabe onde está tudo. É desenrolado. Agora solta um cachorro de raça, de pedigree, que vive aprisionado. Quando ele vai para a rua, como é que ele fica? Todo bobão, correndo para um lado e para o outro, todo besta. O carro vem e atropela. É assim era Israel. Cachorro de raça preso por 400 anos, estava todo bobão no deserto, sem saber o que fazer, sem saber para onde ir. Mas Deus decide levar pelo caminho do deserto, porque é pelo caminho do deserto que o povo vai ser fortalecido, que a fé do povo vai ser forjada. É no caminho do deserto que eles vão experimentar a provisão de Deus. É no caminho do deserto que eles vão experimentar o cuidado de Deus. É no caminho do deserto que eles vão ver e depender de Deus. Você e eu precisamos entender e aprender a confiar e a depender de Deus. Porque Ele quer saber o que vai no nosso coração. Ele quer nos pôr à prova. E quando coloca essa expressão, nos colocar à prova, é justamente nos dar capacidade, ferramentas, habilidades, capacidades. Um povo preso por 40 anos, por 400 anos, melhor dizendo, não sabe lutar. É um povo que não sabe pelejar, mas na promessa de Deus de tirar do Egito e levar para a terra prometida, onde mana leite e mel, um lugar amplo e espaçoso, lá também teria que haver lutas para tirar o povo daquela terra. Eles teriam que ser conduzidos para destronar os amalequitas, os amorreus, os heveus, os heteus, os cananeus, os filisteus. Todos esses povos precisavam ser afastados e tirados do lugar da promessa de Deus. Para isso, precisam passar pelo deserto, para que eles possam ser forjados, aprimorados e aperfeiçoados. Então não é um Deus insensível que está levando este povo para sofrer mais ainda do que sofreram por 400 anos. É um Deus que está levando o seu povo para ser treinado, forjado, para que encontrem no Senhor a força necessária para vencerem as suas batalhas. O Senhor então conduz para este caminho mais difícil, para o caminho mais estreito. E Jesus já nos disse isso. No mundo vocês vão ter aflições. O caminho é estreito. A porta é estreita. Ou seja, não dá para entrar na vontade do Senhor carregando todas as nossas bagagens. Temos que deixar. E o primeiro filtro que Deus usou para com Israel foi justamente o mar, para que eles pudessem estreitar a sua fé e confiarem no Senhor. Neste cenário, meus irmãos, então, aparece aqui um cenário aparentemente intransponível, uma dificuldade aparentemente impossível de ser vencida, muralhas e a geografia que impedia o povo de fugir pelos seus próprios meios, um mar diante deles, um exército feroz e raivoso, poderoso à sua retaguarda. É aí então que surgem 4 tipos de atitudes e pessoas que podem reagir de formas diferentes diante de um cenário de impossibilidade. Se você ler comigo aqui no versículo 11, nós vamos ver o primeiro tipo de pessoa, que são as pessoas apavoradas. Diga comigo, apavorado. Será que não é você? O desesperado, o apavorado? Veja o versículo 11. Versículo 11. Disseram a Moisés: será por não haver sepulcros no Egito, que nos tiraste de lá, para que morramos neste deserto? Por que nos tiraste assim, fazendo-nos sair do Egito? O povo então ficou apavorado, sem ter possibilidade de escapar, cedeu imediatamente ao desespero. Era melhor ter morrido no Egito escravos. Irmãos, quantas pessoas diante de um cenário de impossibilidade, de incapacidade, que aparentemente é intransponível, preferem ficar cativos e presos do que lutar pela liberdade. Preferem continuar no seu pavor, no medo, no lugar de angústia, de aflição. E diz a palavra do Senhor que o povo de Israel chorava, gemia durante a escravidão do Egito, mas o povo, diante desse cenário de desespero, eu preferia ficar escravo.
Irmãos, nós fomos chamados para a liberdade. O Senhor nos chamou para sermos livres. Nós não podemos nos deixar tomar pelo medo e pelo pavor. O povo aqui queria morrer. Havia um grupo de pessoas aqui que queriam morrer. Que queria morrer. Um grupo de pessoas que preferia a morte lenta do cativeiro do que lutar e confiar no Deus para uma vida de liberdade. Quantos de nós não ficamos assim porque, irmãos, o desconhecido nos causa medo. Aquilo que nós desconhecemos nos causa pavor. E muitos preferem ficar no comodismo, no conforto daquilo que se vê com os olhos naturais. Caminhar com os olhos da fé, inevitavelmente nos levará a andar num ambiente desconhecido. Mas aqueles que caminham pela fé, aqueles que confiam e andam, não pelo que veem naturalmente, mas pelo que creem naquilo que a palavra diz, esses farão proezas e alcançarão lugares largos e espaçosos, lugar que mana leite e mel. São para os corajosos. Sem ser o domingo passado, retrasado, dei duas sequências de mensagens sobre Josué, depois sobre Davi, homens que venceram num cenário de adversidade. Josué avançou corajosamente, Davi valentemente avançou contra um gigante, porque eram homens que diante do desconhecido, creram no Senhor e não se entregaram ao medo e ao pavor. Nessa noite o Senhor quer tirar o medo do seu coração. Não se desespere com o ambiente, com o cenário, com a circunstância que te cerca. Não se amedronte. O Senhor é conosco, o Senhor é contigo. Acredite no Senhor, confie nele. Ele tem um escape para te dar. Mas há também um segundo grupo de pessoas. Esses primeiros aqui queriam morrer logo. O segundo está no verso 12. Não é isso que nós te dissemos lá no Egito? Deixa-nos para que servamos os egípcios. Entenda isso aqui, eles estão dizendo: Moisés, a gente já não tinha dito para você lá no Egito que a gente não queria com esse papo de liberdade? Já não te dissemos que nós queríamos ficar presos aqui mesmo? Agora tu nos tiraste de lá, estávamos lá, entre aspas, muitas aspas, confortáveis, estávamos lá, sendo bem tratados pelo faraó. Era chicote no lombo, era a massagem do faraó, era chicote no lombo. Nós não dissemos para ti, Moisés, que nós queríamos ficar lá. Por que tu veio com essa história de nos livrar, de liberdade? Que história é essa? Eu quero é voltar para a escravidão. Então, na adversidade, numa dificuldade aparentemente intransponível, muitas pessoas vão cogitar e desejar voltar para trás. E esse grupo de pessoas acompanhou toda a jornada do povo de Israel do deserto. Várias e várias circunstâncias, um grupo de pessoas se levantava: as cebolas do Egito eram melhores, os pepinos do Egito eram mais gostosos, estamos saturados deste maná que cai do céu. E eles inclusive disseram assim: estamos saturados desse maldito maná que cai dos céus. Irmãos, o povo que queria voltar para a escravidão, ao invés de caminhar pela fé rumo à liberdade. Deus mandava pão e eles amaldiçoavam a bênção do Senhor. Quantas vezes nós não nos encontramos assim? O Senhor nos abençoa, mas há um cenário tão adverso, há um cenário tão impossível, que nós nos esquecemos do pão de cada dia que Ele nos dá, que muitos de nós nos esquecemos. Quando eu estava no mundo, eu não passava por essas lutas. Quando eu estava lá com os meus amigos, eu não enfrentava essas tribulações. Os meus amigos de cachaça eram que me ajudavam nas minhas angústias. Quando eu estava em dificuldade, eles vinham lá e tinha sempre um dinheiro lá. E eu agora que estou com Jesus, estou aqui, eu quero voltar para lá. Que Deus nos livre de querermos voltar para a vida da escravidão. Com aquele hino cântico que a gente canta das crianças: do Egito escravo fui, sim, sim, ó sim, mas agora eu não quero mais nada com o Egito. De lá eu fui escravo e eu saí pela graça do Senhor Jesus para a libertação. Irmãos, caminhar em direção à liberdade também incorre em riscos. Nós fomos chamados a correr riscos,
Quando nós dizemos não para o mundo, estamos sofrendo riscos pelas nossas próprias vidas, de vir um rei da Babilônia, e nós não nos prostrarmos diante da estátua do rei da Babilônia, e não adorar ao rei da Babilônia, estamos arriscando os nossos pescoços para sermos lançados na fornalha, ou para sermos lançados aos leões. Nós, quando caminhamos com o Senhor, colocamos nossa vida em risco, a nossa reputação em risco. Não, muitas pessoas dizem, não vou falar muito disso não, porque se eu falar desse jeito, as pessoas não vão entender, vão me chamar de carola, vão me chamar de retrógrado. Irmão, viva a liberdade do Senhor e não cogite voltar para o sistema antigo da onde o Senhor te tirou. Mas tem também o terceiro grupo de pessoas que neste cenário, diga assim, são os valentões, são os brabos. Pastor Jacó, deixa eu perguntar, o senhor é valentão? Pergunta do seu irmão, você é valentão, valentona, você é braba? Veja o capítulo 13, versículo de número 18, vai dizer, porém Deus fez o povo rodear pelo caminho do deserto, perto do mar, e arregimentados subiram os filhos de Israel do Egito. O povo, tinha um grupo de pessoas que estava no meio do povo, que diz, bora para cima dos egípcios. São os corajosos, são as pessoas que olham as dificuldades e não se amedrontam, são as pessoas que olham as dificuldades e confiam, mas não no Senhor, confiam nas suas habilidades, confiam nas suas capacidades, confiam que são valentes porque sabem fazer isso, ou sabem fazer aquilo, ou têm alguma aptidão natural, sabem usar bem a palavra, então não se atemorizam de nada, vão à frente, confiam nas suas capacidades humanas. São pessoas que acham que nas adversidades vão lutar pelas suas próprias forças e assim vão conseguir a vitória. Zacarias capítulo 4, verso 6, o Senhor vai exortar a Zorobabel e vai dizer, não é por força, não é por violência, mas é pelo meu Espírito, diz o Senhor dos exércitos. Por isso que a palavra diz que a batalha é do Senhor. Por isso que quem vai à frente, que dá a vitória ao seu povo, é o Senhor. E Ele usa homens e mulheres que se disponibilizam, como Davi se disponibilizou, mas Davi não foi na sua coragem, Davi não foi na sua força. Ele diz, eu vou a ti, Golias, em nome do Senhor dos exércitos. Irmãos, nós temos que compreender que nas nossas lutas, nós não podemos e não iremos vencê-las com as nossas próprias forças. Não é com a nossa capacidade que nós vamos vencer o impossível. Mas há um quarto grupo de pessoas, capítulo 14, versículo 15, cujo integrante mais importante aqui neste cenário era o próprio Moisés. Versículo 15 diz assim, disse o Senhor a Moisés, por que clamas a mim? Moisés estava ali naquele cenário e Moisés se encaixou nesse grupo dos intercessores, aqueles que oram. E Moisés, neste ambiente, neste primeiro cenário de adversidade, apesar de Moisés ter sido um instrumento de Deus para trazer todas as pragas sobre o Egito, de fazer prodígios naquela nação, mas Moisés ficou paralisado e apenas orou. Irmãos, orar e nada fazer não adianta. Por isso que a expressão é ora. Vamos ver se você entende? Orar é orar e ação. Irmãos, quantas vezes você está orando, Senhor, abre uma porta de emprego, Jesus, e não sai para distribuir um currículo. Não bota no LinkedIn, não bota no Instagram. Olha, eu sou um pedreiro, eu sei fazer isso, eu sei fazer aquilo. Estou olhando para o Lande aqui que é empresário, quer aumentar o faturamento e não bota uma publicidade, um marketing. A minha empresa faz isso, aquilo outro, mas está orando todo dia. Senhor, abre uma porta de emprego, isso e aquilo outro. Ou ora, mas não vai se capacitar, não vai se aperfeiçoar, não vai aprender um ofício novo.
orar e nada fazer? Irmãos, a oração muda no espiritual, mas é a ação que muda no material. A nossa oração move o coração de Deus, mas são as nossas ações que modificam a realidade física ao nosso entorno. Orar e nada fazer, orar pela salvação dos filhos e não dar testemunho de Jesus, nada vai adiantar. Orar pela salvação da família e não viver o evangelho em casa, uma ação que não vai servir de nada, é uma oração que não vai redundar em fruto. Moisés estava aqui, orando, clamando ao Senhor, e junto com Moisés, tantos outros estavam orando: Senhor, manda livramento, Senhor, faz isso. É aquela clássica história que se conta: numa inundação veio, a pessoa chegou e subiu no telhado, Senhor, manda livramento. Vem a canoazinha, a rabeta, e o cara diz: não, o Senhor vai mandar livramento. E a água vai subindo, o nível vai chegando ao meio da casa, e ele está orando lá: Senhor, manda livramento. Aí vem uma lancha um pouco maior: bora, pula aqui no barco. Ele diz: não, o Senhor vai mandar livramento. E ele continua orando e a água vai subindo. Ele diz: Senhor, manda livramento. E aí vem um barco maior ainda, e ele diz: não, eu estou orando e o Senhor vai mandar livramento. E ele continua orando e a água vai subindo. Aí vem o helicóptero e joga a corda para ele, e ele diz: não, o Senhor vai mandar livramento. Ele chega no céu: Senhor, está orando tanto, eu mandei a rabeta, eu mandei a lancha, eu mandei uma lancha maior, eu mandei um helicóptero para te buscar, meu filho, e você não fez nada. Orar e nada fazer, irmãos, não resolve. Ore, mas caminhe. Ore, mas siga em frente. Foi o que Deus falou. Deus não queria naquele momento o clamor do povo, Deus não queria ver o medo do povo, Deus não queria que o povo cogitasse voltar para trás, e Deus não queria que o povo lutasse pelas suas próprias forças. Se você olhar comigo aqui o versículo 16, melhor dizendo, o versículo de número 13, Moisés, porém, respondeu ao povo: não temais. Para quem é essa palavra? Para os medrosos. Para os que estão no grupo dos medrosos, Deus diz: não temais. Para os apavorados, Deus diz: não temais. Para os que estão querendo voltar para o Egito, Ele diz assim, no final do versículo 13: os egípcios que hoje vedes, nunca mais o tornareis a ver. Para aqueles que são os valentões, os corajosos, no versículo 14 ele diz: o Senhor é quem pelejará por vós, e vós vos calareis. E aqueles que estão, os afoitos, os valentes, Deus diz: aquietai-vos e vede o livramento do Senhor. Então Deus tem uma palavra para cada um de nós, que se porventura nessa noite nos encontrarmos em algum desses cenários. Se você está com medo, Deus diz para você: não temas. Se você está cogitando voltar para trás, Ele diz: os egípcios vocês nunca mais se tornarão a ver. Se você quer lutar com as suas próprias forças, Deus diz: o Senhor é quem pelejará por ti. Se você está só clamando, Ele diz: vós vos calareis, e eu vou fazer aquilo que precisa ser feito. E a resposta de Deus para Moisés, volto para o versículo de número 14, de número 15. Disse o Senhor a Moisés: por que tu estás clamando a mim? E aí a resposta de Deus: Moisés, eu não quero clamor, eu quero que o povo marche, eu quero que o povo siga em frente. O que é que tu tens aí nas tuas mãos, Moisés? Moisés estava no grupo dos que clamam. A palavra do Senhor é: diga ao povo que marche, diga ao povo que siga em frente, diga ao povo que avance, não pare, não se desespere. E Deus fala para Moisés: Moisés, por um acaso tu tens alguma coisa nas tuas mãos? Olha, é isso que está no versículo de número 16. Moisés, não clama, não é para ficar orando agora. E tu, levanta o teu bordão, estende a mão sobre o mar e divide-o, para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. Irmão, o que é que você tem na sua mão? Você tem um cajado na sua mão. Você diz assim: Senhor, eu não tenho nada. Você tem a palavra do Senhor que te ilumina.
Você tem um cajado nas tuas mãos para abrir o mar na tua frente. Você tem a palavra do Senhor que te dá ânimo. Você tem a palavra do Senhor que te dá força. Você tem a palavra do Senhor que te orienta. Você tem a palavra do Senhor que te fortalece. Você tem a palavra do Senhor. O que que tu tens na tua mão, diz o Senhor. Nessa noite Ele está perguntando, e tu, o que que tu tens? Porque você está apenas clamando e sem fazer nada. Marche, irmão. Avance. Creia no Senhor, a palavra do Senhor é essa. Siga em frente, não tem plano B para o povo de Deus. O povo de Deus foi chamado à vitória. Por isso a palavra de Deus nos diz, em Cristo Jesus, nós somos mais do que vencedores. Para o povo de Deus não tem barreira, não há muralhas, como cantamos, pois não há barreiras que possam impedir o povo de Deus a avançar. Não há nada que impeça o povo de Deus a seguir adiante. Não é Faraó, não é muralha, não é rio, não é mar, não é nada que impeça o povo de Deus de seguir adiante. Apenas a falta de fé nos impede de seguir. Por isso Paulo, escrevendo aos Filipenses, ele diz, eu me esqueço das coisas que para trás ficam e avanço para as coisas que estão adiante de mim. Eu prossigo para o alvo que está preparado para mim, pela chamada que o Senhor fez à minha vida. Siga à frente, irmão. Siga adiante, não se desespere. Quando o Senhor Jesus estava anunciando a sua palavra e falando que, dando a missão para os discípulos, lá em Lucas capítulo 10, para que os discípulos fossem e levassem a palavra do Senhor, num teste para aqueles discípulos, o Senhor disse para ele, eis que vos dou poder para pisar em serpentes e escorpiões, e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Porque o Senhor, quando diz para nós seguirmos em frente, Ele nos dá as ferramentas e a capacidade para vencermos. O que nós precisamos, irmãos, entender com este relato é que em várias circunstâncias e vários momentos da nossa vida, nós podemos naturalmente estar com alguma dessas atitudes em nossas vidas. Mas o Senhor nessa noite está dizendo, para cada um desses cenários, para cada um dessas atitudes, o Senhor tem uma palavra. Você está com medo do que você está enfrentando, Deus diz nessa noite para você, não temas. Nem te espantes, eu sou contigo. A melhor forma e modo de nós ganharmos coragem é saber, eu estou contigo, meu filho. Ainda que passe pelo vale da sombra da morte, o salmista diz, não temerei. Por que não teme o salmista? Porque o Senhor está comigo. E o Senhor te diz nessa noite, nessa tua prova que aparentemente é impossível, Ele diz, siga em frente, não tema, eu sou contigo, não pare e não desista. Se porventura está querendo voltar para a velha vida, achando que o melhor era no Egito, o melhor era a vida lá atrás, o Senhor diz para você, olha, esse Egito da onde eu te tirei, nunca mais você vai voltar, porque foi para a liberdade que eu te chamei, não para a escravidão. O Senhor não tem prazer naqueles que retrocedem, mas naqueles que avançam prosseguindo para o alvo. Ele não te chamou para retroceder, Ele não te chamou para ser um escravo, Ele te transportou do império das trevas e te colocou no reino do Filho do seu amor, porque Ele te ama. Não há retorno, não há voltar atrás para os filhos de Deus, só há uma rota, siga em frente. Se você acha, não pastor, eu me agaranto, eu consigo, eu sou forte, pode botar mais Jesus que eu sou o cara. Deus está dizendo para nós assim, ei, te acalma aí, sossega um pouco. Essa prova é para, quando a expressão de Deuteronômio 8, quando diz que é para te humilhar, não é humilhar de colocar em vergonha, mas é diminuir e derrubar esta altivez, dessa autossuficiência humana. O deserto
é para tirar a nossa autossuficiência do nosso coração. Às vezes a gente acha que se basta, às vezes a gente acha que estamos ganhando bem e a gente coloca a nossa segurança nos recursos que adquirimos. Deus diz: baixa a tua bola, o que tu está ganhando aí, o que tu está recebendo de provisão, sou eu quem te dou. Não é pela tua força. Muitos estão experimentando em vários cenários, acham que conseguem suportar e resistir. Deus está dizendo: sou eu quem pelejarei por você. Nesta batalha, vocês não terão que pelejar. Quantas histórias o Senhor nos mostra nas Escrituras. Josafá é uma delas. Josafá só faz uma coisa: canta. Porque esta batalha tu também não vais pelejar. Canta, louva, sou eu quem batalho por vós. Por isso o nome do Senhor é Deus dos exércitos. Mas se você está só na oração, sem nada a fazer, o Senhor diz: cale-se e mova-se. Rimou. Irmão, entenda que eu não estou dizendo que você tem que parar de orar, até porque Jesus falou: orai sem cessar. O que eu estou dizendo é que ore, continue orando, ore muito, sem cessar, mas faça alguma coisa. Saia da inércia, mova-se em direção à promessa. Eu guardei uma palavra que foi dito lá na convenção, o pastor Fanuel falou: a promessa de Deus é o croquis por onde nós sabemos o roteiro até onde devemos chegar. O Senhor te deu uma promessa, o Senhor te entregou uma palavra de que você seria vencedor, você seria filho de Deus. Ele te deu uma promessa de vida eterna, Ele te deu uma promessa de um lar eterno, Ele te deu uma promessa de estar com Ele eternamente. Então mova-se em direção a essa promessa, ore, clame, interceda, faça a sua vida de devoção ao Senhor, mas se mova, caminhe, para que aquilo que você está orando seja manifestado na vida das pessoas e no mundo. As nossas orações trazem o que está no reino espiritual para a terra, desde que nós nos movamos e nós façamos algo para mudar a realidade ao nosso redor. Ore, clame ao Senhor, mas faça algo. Ore pela salvação, mas pregue o Evangelho. A gente muitos podem estar orando: Senhor, salva vidas, e não fala de Jesus para ninguém. Como é que Ele vai salvar se nós estamos paralisados? Não adianta orar e nada fazer, orar e não agir, não resolve o problema. Por isso Deus falou: por que tu clamas a mim? Faça alguma coisa. Você tem um cajado, Moisés, toca nas águas, e as águas vão se abrir. Toca com a fé nas águas que estão te atrapalhando a seguir adiante, e o Senhor vai fazer um caminho aberto no deserto, no meio das águas. Mas é interessante, porque você passa por um mar, aí você pensa assim: venci a batalha, mas o que é que te espera do outro lado? Não era a terra prometida. Tu vai atravessar o mar, mas do outro lado está passando um perrengue brabo. Ufa, passei o mar, agora está tudo tranquilo, agora eu vou ficar descansado. O que é que tem diante de nós? Um deserto ainda na nossa frente. Veja, terminando uma batalha, entrando em outra, saindo de uma luta, entrando em outra, mas porque Deus vai nos preparando, nos forjando, nos fortalecendo, para que nós tenhamos a capacidade de caminhar, e em qualquer circunstância, como Paulo declarou aos Filipenses: eu sei estar contente na alegria, na tristeza, estou contente, tenho contentamento na escassez, tenho contentamento na riqueza, tenho contentamento estando preso, tenho contentamento estando livre, tenho contentamento sendo perseguido, tenho contentamento não sendo perseguido, tenho contentamento sendo injuriado, tenho contentamento não sendo injuriado, tenho contentamento em todos os momentos e situações da minha vida. E aí ele diz: todas as coisas eu posso naquele que me fortalece. Porque o deserto te leva a fazer esta declaração. Você vence o mar, mas tem um deserto para caminhar. Vai vir a Malequita, vai vir Amorreu, vai vir Jebuseu,
vai vir Canaã, vai vir Jericó. Depois do mar tem o Jordão também para atravessar. Depois tem exército para derrubar. Meus irmãos, a nossa luta aqui é luta após luta, mas em todos os momentos o Senhor diz: eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Não tema, apenas siga em frente e cante um hino de vitória. Quero te convidar a ficar de pé. Se você nessa noite está numa luta, se você nessa noite está numa tribulação, está encurralado pelo mar, montanhas, inimigos na retaguarda, se você está amedrontado, o Senhor diz: não tema. Se você está cogitando voltar, o Senhor diz: você não vai voltar e nunca mais verá o Egito. Você não vai lutar com as tuas forças, porque eu estou contigo, eu aqui pelejo. Vem aqui nesta noite, vamos orar por você. Você está enfrentando uma luta, uma dificuldade, o Senhor quer abrir o mar, o Senhor quer abrir essa adversidade, o Senhor quer te mostrar que Ele está contigo, o Senhor quer se revelar a você, Ele quer te levantar, Ele quer te fazer prosseguir, avançar, ir em direção ao deserto, para ser treinado, para ser forjado. Você está enfrentando uma escassez, está enfrentando uma dificuldade familiar, está enfrentando uma luta que se dificulta cada dia mais, está passando uma dificuldade financeira, está passando uma dificuldade de saúde. O Senhor diz nessa noite que Ele quer acalmar, Ele quer dizer para você: siga em frente. Se você está nesse cenário, vem aqui à frente para nós orarmos por você. Se você quer experimentar a mão de Deus, que diz o texto aqui, que Moisés levantou o seu cajado, ele decidiu agir, e foi a noite inteira o Senhor agindo, manifestando a sua glória, e fez aquele povo passar aos pés enxutos, e deu vitória, para que eles pudessem cantar do outro lado um hino de vitória, um hino de bênção. Venha buscar a presença do Senhor nessa noite. Se você está diante do mar, você está diante da dificuldade, não sabe o que fazer, clame a este homem com fé. E não puder atravessar, Siga em frente. Siga em frente, chame esse homem com fé. Só Ele abriu o mar. Levanta a tua mão e Ele vai abrir o mar. Não tenha medo, irmão, se atrás vem Faraó, Deus vai te atravessar e você vai entoar o hino da vitória. Toda vez que o mar vermelho tiver que passar, qual é o teu mar? chame logo esse Qual é o homem mar, para irmão? Qual é a te luta? ajudar. Qual é a muralha? Qual é a Mais dificuldade? difíceis Clame que a Ele. Ele mais te vê, pode chamar esse homem que Ele tem poder. Se passares pelo fogo não vai te queimar, se nas águas tu passares não vão te afogar. Faça como Israel que o mar atravessou, e no nome do Senhor o hino de vitória do outro lado cantou. Quando estiver frente ao mar e não puder atravessar, chame esse homem com fé. Só Ele abriu o mar. Não tenha medo, irmão, o Egito você se não vai atrás vem Faraó, o Senhor pelejará por ti. Atravessar e você vai entoar o hino da vitória. Toda vez que o mar vermelho tiver que passar, chame logo esse homem para te ajudar. É nas horas mais difíceis que Ele mais te vê, pode chamar esse homem que Ele tem poder. Se passares pelo fogo não vai te queimar, se nas águas tu passares não vão te afogar. Faça como Israel que o mar atravessou, e no nome do Senhor o hino de vitória do outro lado
lado cantou, do outro lado cantou, do outro lado cantou. Senhor Jesus, clamamos a Ti nesta hora, meu Deus, em favor da Tua igreja, do Teu povo, Senhor. Tu conheces o nosso coração, Senhor, Tu sabes as situações e circunstâncias pelas quais cada um de nós está enfrentando. Senhor, o Teu olhar é de graça e misericórdia, a Tua mão é de poder e maravilhas, Senhor. Tu és o Deus que faz impossíveis acontecerem para que o Teu povo, para que a Tua igreja possa avançar e prosseguir. Senhor, nesta noite nós clamamos por estes irmãos que aqui vieram à frente e pela Tua igreja, Senhor. Certamente, Pai, nós estamos enfrentando nossas lutas particulares e pessoais, Senhor, nossos dilemas emocionais, Senhor, nossas dúvidas, Senhor, do que fazer ou deixar de fazer, as decisões que precisamos tomar, que muitas vezes se apresentam como intransponíveis, como, Senhor, algo difícil de avançar, Senhor, circunstâncias familiares, Senhor, Pai, que nos atrapalham, Senhor, divisões nas famílias, Senhor, escassez nos lares, Pai. Pai, são tantas coisas que nos aprisionam e que nos pressionam, nos querendo fazer voltar para trás. Senhor, mas os egípcios, lá de onde o Senhor nos tirou, nós não tornaremos mais a ver, Senhor. Nós não queremos mais voltar para lá. De lá o Senhor nos tirou. Nós não queremos ser daqueles que voltam, Senhor, para o lugar da escravidão. Senhor, como um cachorro que volta para o lugar de onde saiu, para o vômito de onde ele fez. Senhor, nós nos tira de lá. Senhor, tira do coração agora de cada um daqueles que porventura estejam, Senhor, com este sentimento de querer desistir, Senhor, de querer paralisar, de estagnar no caminho, de parar na fé, Senhor, de parar de avançar, que não querem mais seguir no ministério. Senhor, nesta noite nós clamamos a Ti, Senhor, renova a esperança, renova o coração, renova o ânimo, Senhor, derruba e destrói toda a nossa autoconfiança. Queremos, Senhor, nos quebrantar diante de Ti, um coração contrito, um coração quebrantado, diz a Tua palavra, que o Senhor não despreza. Senhor, não é na nossa força, não é na força do nosso braço, não é naquilo que nós sabemos fazer, mas é pelo Espírito do Senhor que nós alcançaremos vitória. É o Senhor quem peleja por nós, é o Senhor que nos dá capacidade, é o Senhor que nos dá vitória, é o Senhor que nos faz avançar, é o Senhor que nos livra do laço do passarinheiro, é o Senhor que nos livra dos laços da morte, é o Senhor que nos faz, Senhor, resplandecer diante deste mundo tenebroso. Senhor, nos tira da inércia, faz com que Teu povo se mova, Senhor, em direção ao que o Senhor tem nos chamado a fazer. E o Senhor nos chamou para pregar o Evangelho, o Senhor nos chamou a igreja para fazer discípulos, para anunciar as boas novas. Senhor, nos tira da inércia, nos tira da paralisia, Senhor, e nos desperta e acende em nosso coração, para que nós possamos ser agentes de salvação, levando as boas novas do Evangelho para aqueles que precisam ser salvos. Senhor, entra com providência, nos faz seguir adiante, nos faz, Senhor, avançar, nos faz prosseguir em direção ao impossível, Senhor, aquele lugar que nós imaginamos que não vamos alcançar, mas o Senhor nos dá a vitória, o Senhor nos dá a capacidade para prosseguir. Sigamos e prossigamos, Senhor, em conhecer a Ti. Senhor, que nós esqueçamos verdadeiramente do que está para trás, do que ficou no mundo, e vamos prosseguir, conhecendo ao Senhor, prosseguindo em direção ao chamado que o Senhor tem individualmente para cada um de nós. Assim nós oramos a Ti, meu Deus. Assim nós clamamos a Ti, Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém, Jesus.